Olá, bom dia, tudo bem, meu irmão, minha irmã? Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre todos vós nesta manhã. Passou bem a semana? Espero que sim, espero que debaixo da providência, da bondade, da misericórdia do Senhor. Ele tem sido generoso para conosco, com toda certeza. Louvado seja o nome do Senhor. Muito obrigado, irmãos, pelas suas orações em nosso favor, a favor da liderança, a favor da igreja. É época mesmo de oração, muita oração por parte do povo do Senhor. Oramos uns pelos outros, pelas nossas famílias, pela nossa igreja, oramos pelo nosso país. É momento mesmo de dobrar os joelhos e falar com o Senhor. Por isso, continue firme, perseverando nesse ministério de intercessão, a intervenção do Senhor sobre nossas vidas e sobre nossa nação nas próximas semanas, nos próximos meses. Com a graça do bom Deus, estejamos logo em breve nos reunindo novamente em nossa reunião presencial, nossos cultos. Oremos ao Senhor para que isso aconteça, que as vacinas sejam disponibilizadas a todos, com acesso a todos, e assim possamos a nossa vida voltar ao normal, tá bom? Ore por todos esses motivos aí, ore pelos nossos missionários, para que Deus abençoe, sustente, guarde todos eles nesse momento tão adverso que enfrentamos, tá? Vamos dar continuidade às nossas lições. Que trimestre abençoado! Temos aí a oportunidade de estudar os primeiros capítulos do livro de Apocalipse. Um livro muito importante, muito interessante, que traz uma mensagem de vitória, uma mensagem de conforto à igreja do Senhor, né, que passa por tribulações, adversidades, perseguições. Então o Senhor Jesus deixou este livro extraordinário, fechando a revelação com a palavra de esperança, uma certeza da vitória final do povo do Senhor sobre todos os inimigos de Deus. Que bênção, que privilégio! Os primeiros capítulos deste livro muito importante vai tratar da revelação do Senhor dada às igrejas da Ásia, uma mensagem às igrejas que passavam por um momento de tribulação, de perseguição e lutas, e algumas já estavam vacilando, balançando na fé. E o Senhor então exorta aquelas igrejas na Ásia e ao mesmo tempo aquela mensagem que se dirige a todos nós. E assim essas mensagens estamos trabalhando nos primeiros capítulos de Apocalipse 2 e 3 particularmente estas semanas. Espero que o irmão esteja aproveitando o máximo possível do estudo da palavra do Senhor, né? Aqui um mapa muito interessante, só para a gente abrir aí nosso estudo da manhã, né? Esses dois capítulos, a mensagem de Jesus às igrejas, são essas 7 igrejas. Não que houvesse apenas estas 7 igrejas na Ásia, não, mas ele se dirige a elas com uma mensagem específica, cada uma delas, mas cujo objetivo é atingir a igreja universal. Toda a igreja do Senhor, não apenas na Ásia, mas em todo o mundo e em todos os tempos. Então essas cartas, capítulo 2 e 3, de Jesus, dirigida à igreja em Éfeso, a igreja em Esmirna, a igreja em Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E há uma mensagem muito especial de Deus para cada uma delas, e muito pertinente, e tem muito a ver com a nossa vida, com a igreja contemporânea também. É o que nós vamos procurar, com a ajuda do Senhor, aplicar o nosso coração e entender essas mensagens tão preciosas, tá bom? A lição de hoje é a lição de número 5, a carta à igreja em Pérgamo. O tema é fé cristã e cultura, né? A relação entre a fé cristã e a cultura do mundo, né? Vamos ler o texto básico, Apocalipse 2, de 12 a 17. Acompanhe, por favor, na sua Bíblia. Vamos ler assim. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Preste atenção já nesse versículo. Jesus já se revela, se faz conhecer por esta expressão. Tem a ver com a revelação do capítulo 1. Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Isso é uma referência a julgamento. Continuando. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Olha a expressão que Jesus usa.
Tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outros sim também tu tens, os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não, venham a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Olha que diz aqui a referência ao início da carta. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre esta pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Oremos ao Senhor. Ó Deus amado, nós agradecemos ao Senhor pela tua palavra, que é viva e eficaz. Que o Senhor abençoe esta aula, abençoe os alunos da nossa escola dominical, abençoe a nossa igreja, Pai, nesse tempo de distanciamento. Ó Pai, não permita que os irmãos desanimem nem esmoreçam na fé. Ó Pai amado, nem a sua fidelidade ao Senhor. Tem misericórdia, guarda a tua igreja nesse tempo tão adverso, tão atribulado, Senhor. Fortalece o nosso coração e a nossa fé em Cristo Jesus e mantenha sempre firme e acesa a chama do Evangelho no nosso coração. Fala conosco nesta manhã, através da palavra do Senhor, através desse texto, através dessa lição. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Ok, meus irmãos, Pérgamo, né? Vamos lá dar algumas informações desta cidade. Havia uma igreja na cidade de Pérgamo. Que cidade? Vamos entender esse contexto. A cidade de Pérgamo, tá? Algumas informações importantes. Pérgamo era a capital da província romana da Ásia. A capital da província romana da Ásia. Quando o último rei, o rei de Pérgamo, ele entregou a cidade aos romanos, isso aí antes de Cristo, ele entregou a cidade aos romanos e a cidade passou a celebrar o culto ao imperador. Já na época de Augusto, foi a cidade que mais se dedicou a isso, a cultuar o imperador romano, e por isso uma das recompensas foi torná-la a capital daquela importante província romana. Havia uma cidade tão importante como, até mais importante, que era Éfeso, uma grande cidade. Mas Pérgamo se tornou a capital por causa da sua relação com Roma, sua fidelidade a Roma. Lá foi implantada o culto ao imperador, ou seja, o centro ali toda aquela região de culto ao imperador, fidelidade a Roma. A cidade, para não ter uma ideia, tinha cerca de uma biblioteca de 200 mil rolos de pergaminho, uma grande biblioteca. Aliás, a expressão pergaminho, né, nós conhecem a forma como a escrita era preservada, né, através de rolos de pergaminho. Vem da cidade de Pérgamo, daí vem esse nome, né, pergaminho. A cidade foi um grande centro religioso. Além de ser um grande centro político, ele foi também uma grande cidade, um centro religioso ali daquela região, daquele continente, tá? Com seus santuários locais, muitos santuários dedicados a Zeus, dedicados a Dionísio, a Atena, Asclépio. Asclépio do grego, no latim é Esculápio, né? Esculápio, é muito importante isso, é o deus da cura, né? Que era simbolizado por uma serpente, né? Ou seja, era um centro de adoração a muitos ídolos, a muitos deuses, templos para cada um desses deuses, uma cidade pagã, uma cidade idólatra, templo para todo lado, e um povo realmente idólatra. Nesse ambiente nasceu uma igreja cristã. Que ambiente difícil, que ambiente pesado, né? Que ambiente assim, desafiador para a igreja. Além de todos esses deuses, divindades, templos, cultos idólatras, havia também o culto ao imperador, um templo onde o imperador era adorado, incenso era oferecido ali para o imperador. E isso era uma marca da cidade de Pérgamo, né? Um centro imperial, né, de adoração
ao imperador. Muito interessante esta ilustração aqui, feita no ano de 1882 por Friedrich Tirch. É uma reconstrução, é uma visão reconstruída da Acrópole de Pérgamo. Olha que cidade esplêndida, que cidade majestosa, né? Aqui ao centro, o grande altar da cidade, né? Um centro de adoração aqui da cidade, subindo aqui a montanha, né? Mais em cima, temos aqui a Acrópole com muitos deuses, né? Aos vários, né? Templos aos vários deuses, ou seja, e o povo, assim, as multidões, né, se dirigindo para o culto a essas divindades, cada um com suas características, cada um com suas marcas. Ou seja, a vida da sociedade em Pérgamo estava ligada à religião. O comércio estava ligado à religião, as profissões estavam ligadas às divindades, às religiões. Tudo na vida cotidiana do povo em Pérgamo estava relacionado com alguma divindade pagã. Eu estou trazendo essas informações para os irmãos terem uma noção da dificuldade de ser crente, de um cristão, no meio de uma sociedade tão idólatra como havia ali em Pérgamo, tá? Em Pérgamo. Aqui conseguimos esta ilustração muito interessante, né? Na cidade de Berlim, na Alemanha, há um museu de Pérgamo. E aqui é uma reconstrução, uma réplica do altar, do grande altar de Pérgamo. Tá? Aqui essa foto não deixa assim, a beleza, né, dessa construção. Talvez assim, deixa eu mostrar para os irmãos aqui nessa imagem. Aqui no centro está a construção, com suas colunas, com sua escadaria, e ao centro um grande altar para sacrifícios e oferendas para os deuses pagãos, tá? Então esse altar que foi essa réplica aqui feita e deixada na cidade de Berlim, temos no Museu de Pérgamo, podemos encontrar isso. Ou seja, tudo era esplêndido, é grandioso, mas tudo voltado para o paganismo, para as religiões pagãs idólatras, né? Como era uma cidade majestosa, é importante que há ainda muitas ruínas dessa cidade ali na Turquia, porque fica na Turquia essas cidades, né, cidade de Apocalipse, né? Então ali, havia na cidade um grande anfiteatro, porque a cidade tinha uma vida cultural intensa, dinâmica, né? Assim, era um centro político, um centro comercial, um centro religioso, ou seja, multidões assim que visitavam a cidade, até por conta dos templos, né, do culto ao imperador, né, e também das questões sociais, das festividades que havia em torno dessas adorações e das relações comerciais também. Então havia um grande anfiteatro aqui, ainda, né, foi preservado parte assim, desse anfiteatro ali nas ruínas de Pérgamo, né? Aqui também nessas ruínas da cidade ali, o templo de Atena, ainda há esse registro aí do templo à deusa Atena, lá em Pérgamo. Tudo isso aqui lá na cidade de Pérgamo, lá na Turquia, tá? O templo e santuário também dedicado a Hera, tá? A Hera, né? Então mais um templo, mais um santuário, temos aqui as ruínas deste outro templo. Eram muitos templos. Um santuário, por exemplo, de um lado da cidade, santuário de Deméter, tá? Um santuário, ou seja, mais um santuário. Os irmãos estão observando, estou tentando passar para os irmãos, que essa realidade daquele tempo, a cidade e a igreja cristã que havia naquela cidade, tá? Uma cidade assim cercada, potencialmente cercada por uma atividade religiosa forte, intensa, de adoração às divindades, assim, uma vida cultural, uma vida social muito forte, mas tudo ligada à religiosidade. Aqui é uma estátua de uma das divindades mais cultuadas lá em Pérgamo, era Esculápio. Esculápio é do latim,
né? Asclépio, como já mencionei anteriormente, é o mesmo Deus, é do grego, é o mesmo Deus, é o Deus da cura, né? É o Deus assim adorado. E havia na cidade de Pérgamo uma escola de medicina, cujo essa divindade era o patrono dessa escola de medicina, né? Que havia ali na cidade de Pérgamo. Ou seja, tudo estava relacionado à idolatria, né? Ao culto aos deuses, à prática assim. Esta foto é muito interessante, que também faz parte das ruínas da cidade. Aqui é bem o local do santuário do Esculápio, desse Deus tão adorado. Havia uma escola ligada a esse templo, né? A escola de medicina ligada a esse templo. E desse local do templo aqui, dava para ver lá o topo, né, do morro da cidade, a Acrópole, que ficava lá em cima, né? A Acrópole cercada de templos também, muito interessante. Os irmãos estão entendendo? Olha, era essa cidade de Pérgamo, extremamente religiosa, uma vida social, uma vida cultural, mas extremamente religiosa. Aí vamos ao nosso texto, tudo isso para nós entendermos a força das palavras de Jesus, né? As forças da palavra de Jesus, né? Jesus conhece aquela igreja. Versículo 13 diz assim, ó: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. É a palavra do Senhor dirigida à igreja que havia lá em Pérgamo. Olha que interessante. Conheço o lugar em que habitas e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Aliás, esta é uma das marcas de cada uma das 7 cartas aqui em Apocalipse. É Jesus que se revela, é Jesus que mostra o conhecimento que ele tem da igreja e sempre uma palavra de exortação, de repreensão da parte de Jesus e uma promessa, desde que houvesse arrependimento e quebrantamento da igreja. Igualmente aqui em Pérgamo, Jesus conhece aquela cidade, quando ele fala assim, conheço o lugar em que habitas. Olha que interessante. Jesus sabe exatamente o que está acontecendo, o tempo e a época, o nosso tempo e a nossa época. Aquela carta era uma cidade real, aquela cidade, grande cidade de Pérgamo. Tá? Cerca de 200 mil habitantes, é que alguns calculam, 200 mil habitantes havia ali. Isso era uma grande cidade. Tá? Jesus conhecia a cidade e conhecia a igreja na cidade. Como Jesus conhece a 4ª igreja, conhece a nossa igreja, conhece São Bernardo, o bairro de Alves Dias, conhece nossa história e nosso momento e o que estamos passando. Jesus conhece, sabe todas as coisas. Que coisa maravilhosa. Jesus sabe da situação da igreja naquela cidade tão religiosa, intelectual e socialmente sofisticada. Já mencionei. Nesta cidade era predominante a idolatria. Tenho falado isso, né? Culto aos deuses pagãos. E a igreja era tentada a reinterpretar a sua fé com base nos cultos ao derredor. Isso se chama sincretismo. Ou seja, a cidade era tão pagã, tantos cultos a tantos deuses, tantas práticas estranhas, né? Dentro de cada religião, de cada expressão de adoração, e a igreja era tentada a ceder a esses cultos, a essas religiões e as suas práticas. É o desafio da igreja sempre no mundo, é o nosso desafio, manter-nos fiéis, sempre fiéis ao Senhor em nosso contexto, com os nossos desafios, com as tentações que se apresentam a nós como igreja. Naquele caso, era uma cidade fortemente religiosa. E eles eram, às vezes, tentados a ceder, sendo cristão, mas participando de uma festa ali com amigos, de uma celebração religiosa ali, por causa da família, ou por causa do interesse comercial. Era o grande desafio da igreja ali na cidade de Pérgamo, daqueles crentes. Jesus está falando isso. E ele fala assim, onde Satanás habita.
É forte essa expressão. Conheço o lugar onde habita Satanás, onde ele colocou o seu trono. Olha, versículo 3, onde está o trono de Satanás? Bom, por tudo que eu já disse anteriormente, né, a adoração que havia ali a tantas divindades, realmente é um ambiente espiritualmente muito pesado. A presença do mal, a presença do diabo ali naquela comunidade, naquela sociedade, é impactante. Não é à toa essa expressão de Jesus. Como identificar uma cidade onde Satanás habita? Como identificar? Obviamente, uma marca interessante é essa, onde sempre houver perseguição aos crentes. Porque certamente o inimigo e seus agentes sempre irão trabalhar contra a sua igreja, a igreja de Jesus, os discípulos de Jesus, os crentes. Então, onde Satanás habita? Não é apenas onde está um templo pagão, né? Um templo a um Deus absurdo, um bizarro, né? Como tem nas sociedades, na cultura daqueles tempos de nossos dias também, em algumas sociedades, né? Não, é onde houver a perseguição aos cristãos, é onde Satanás habita. A igreja de Pérgamo estava sofrendo perseguição, o que é confirmada pelo martírio de Antipas. Diz assim, nos dias, não negaste minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós. Ou seja, não sabemos os motivos da perseguição, né, do sacrifício, do martírio de Antipas. Não temos muitas informações, além desse texto aqui, acerca de Antipas. Mas certamente ele morreu por causa da sua fé. Por causa da sua fé. E a perseguição, seja qual for o motivo, seja por causa do culto ao imperador, ou por causa de alguma forma de perseguição na região, seja Antipas, ele foi morto, foi assassinado por causa da sua fé. E apesar desse exemplo, né, tão forte para os crentes daquela igreja que perderam o seu membro de uma forma tão violenta, diz o texto, eles não negaram a fé e conservaram o nome. Aí Jesus elogia eles. É o elogio de Jesus por eles se manterem fiéis, mesmo na perseguição. E perseguição com ameaça de morte, e ameaça real de morte. Ou seja, no entanto, aquela igreja, a igreja lá em Pérgamo, ela permaneceu firme, fiel. Porque esse é o grande desafio para a igreja, em qualquer adversidade, né, que a história apresenta. A igreja manter-se fiel sempre, conservando o nome de Jesus e não negando a fé, apesar da perseguição. É o nosso grande desafio. Jamais esmorecer na fé, independente de qualquer circunstância, ou adversidade, ou perseguição, ou opressão, ou calúnia, né, que os cristãos possam sofrer. Firmes. Aí vamos entrar assim. Jesus nessa lição, e o autor foi muito sábio, muito feliz na sua colocação da revista, tá? Da lição, foi muito interessante. Nós vemos aqui nessa carta 3 atitudes de Jesus para com a igreja, tá? Ele conhece a sua igreja, tá? Ele conhece a perseguição que ela sofria, a amizade que eles tinham pelos cultos pagãos, eles namoravam com aquelas práticas ali daquela cidade, né? E Jesus ordena a igreja que se arrependa. Ordena a igreja que se arrependa desse namoro para com o mundo, né? E Jesus promete recompensar a igreja caso eles se arrependessem. Porque essas 3 marcas servem para nós também, meus irmãos. Deus conhece a situação da igreja, aquilo que nós estamos vivendo nesta época de pandemia. Estamos afastados, isolados, sem poder estar juntos na casa de Deus, sem poder ter os trabalhos, sem estar o seu culto presencial. Aí a questão, Jesus nos conhece. Será que estamos firmes? Será que nós mantemos a mesma fé, irmão? Mantemos o mesmo entusiasmo na fé cristã, a comunhão um com o outro, com a igreja, da mesma maneira? Deus está testando os fiéis, Deus está testando a sua igreja no mundo todo, no mundo inteiro. Não podemos nem falar que é no Brasil, porque é no mundo inteiro, testando a fidelidade, a firmeza, a perseverança da igreja. E Jesus ordena, no caso daquela igreja, que se arrependa, como ordena aqueles que estão vacilando, que estão aí, né, em dúvida, de alguma forma, voltem à fé, se arrependam do pecado, estão brincando, namorando com o mundo e as coisas do mundo, se arrependam. É a palavra de Jesus, porque é uma recompensa para essa fidelidade. Primeiramente, Jesus conhece a igreja. Jesus conhece. A dificuldade da igreja era se manter fiel em um ambiente extremamente idólatra. É difícil mesmo.
né? Então nós temos que sermos muito honestos, né? Reconhecer que era difícil para aqueles crentes. Que cidade difícil de morar. Tudo estava relacionado com a idolatria, com o paganismo, com os templos, gente. Não era fácil, né? A organização política, a questão econômica, a questão familiar, tudo estava ligada às divindades. Ou seja, as profissões estavam relacionadas a deuses, com os seus patronos. Havia associações comerciais relacionadas a divindades. As práticas comerciais dependiam da adoração e servir alguns deuses. Ou seja, quando o cristão se convertia a Cristo e abandonava aquelas práticas, aos encontros sociais e as festividades, eles eram excluídos do comércio, eles eram excluídos de comprar, de vender, de participar, porque essas atividades, né, do cotidiano estavam relacionadas à idolatria. E assim os cristãos sofreram muito ali naquele contexto, né? Não havia naquela época, naquele contexto, naquele momento, uma separação entre a vida cívica e a vida religiosa. Eu vou falar lá na frente sobre o culto ao imperador romano. Você imagina isso? Cultuar o imperador romano, ou seja, era uma submissão política, mais política que outra coisa, com um caráter religioso. Era assim uma forma do Império Romano estar mantendo uma fidelidade com os povos que foram vencidos e conquistados, né? Havia o culto ao imperador. Como Pérgamo era capital da província, ela se tornava então o centro de toda a região do culto ao imperador. Ali era exigido de todos, e também os cristãos, que oferecessem incenso à imagem dos imperadores e confessassem: César é o Senhor. Veja, meu irmão, que dilema para os crentes. Ser crente em todo o tempo é difícil. Às vezes a gente escuta algum irmão falar: tá cada vez mais difícil ser crente hoje. Não tem sentido essa frase. Sempre foi difícil ser crente em todos os tempos, em todas as culturas. Quando o crente é crente mesmo, comprometido com o evangelho, com a palavra, uma vida de santidade, uma vida de fidelidade ao Senhor, né, que ele deixa, né, as práticas que desagradam a Deus e reprova aquilo que desagrada a Deus, ele sempre será sujeito à incompreensão, à intolerância, à exclusão, à calúnia, ao falso testemunho, sempre, em todas as culturas e épocas, em qualquer lugar, meu irmão. E não era diferente. Nesse caso, no caso de Pérgamo, por causa do culto ao imperador, veja só a dificuldade. Os crentes tinham que ir ao templo, oferecer sacrifícios ao imperador, na estátua do imperador, e confessar que César é o soberano, é o Kyrios, que ele é o Senhor. Aí é onde os cristãos não iam. Aí os cristãos não submetiam a dizer: César é o Senhor. Não. A partir do momento que eles encontraram Jesus, só Jesus é o Senhor. Nós só podemos adorar somente a Jesus, criatura nenhuma. Não podemos submeter, nos dobrar nossos joelhos a homem algum, a rei nenhum, a imperador nenhum, por nenhuma questão. Somente Jesus é o Senhor das nossas vidas. Jesus é o Senhor, é o que está na confissão, no coração dos crentes. E assim, por causa disso, eles sofreram perseguição. De qual trono os cristãos se prostrarão? Né? César ou Cristo? A perseguição aos cristãos por não oferecer incenso ao imperador era muito forte, considerada uma desobediência civil. Eram considerados traidores do império, traidores da cidade, e eram punidos com a morte. Por isso que uma das acusações dos cristãos eram serem traidores do império, traidores que iam trazer consequências para a cidade, né, para os habitantes da cidade. É por isso que eles eram rejeitados assim e perseguidos, tá? Entre outras acusações que os cristãos primitivos sofriam. Além de traidores, eles eram acusados de ateus. Olha só, eles eram acusados de ateus porque não se submetiam a nenhuma daquelas divindades, tantas divindades e deuses que havia nos seus tempos.
A Pax Romana foi um dos elementos da forma administrativa, com base militar, que o Império Romano estabeleceu entre as nações. Em todo o Império Romano, ele estabeleceu uma paz, ou seja, não havia mais disputas entre os reinos pequenos, pequenas conquistas, porque o Império dominava todos os povos. Ele conquistou todas as regiões mais remotas do mundo conhecido, o mundo ocidental. Essa Pax Romana era uma falsa paz alcançada pelas guerras, pelas armas e pelo governo autoritário de Roma, com certeza, né? Mas ainda bem que facilitou as viagens dos missionários, dos crentes nas fronteiras dos povos por causa dessa paz. Mas era violenta. O instrumento dessa paz romana era a cruz, para o quê? Punir todos aqueles que se rebelavam contra a autoridade imperial. Notem que a cruz era uma forma romana de punição. Por isso, os judeus levaram Jesus a Pilatos. Os judeus não podiam matar. Se fosse na forma judaica, era apedrejamento. Então, a crucificação era uma forma romana, gentílica, né? de punição. E assim Jesus foi crucificado, na forma romana, né? Dos criminosos, dos rebeldes, né? Dos piores elementos da sociedade eram assim levados à cruz. Vejam só uma reflexão. Nosso Senhor Jesus Cristo foi submetido a essa desgraça, essa maldita forma de morte que foi a cruz. E foi a cruz, forma maldita, tá? Dada para as piores pessoas da sociedade de então, dos piores elementos, para você ver a grandeza do amor do Senhor por mim e por você. Até que ponto ele foi? Até que ponto ele foi, meu irmão? Até que ponto nosso Senhor foi por amor de nós para nos salvar? Para nos salvar. Até que ponto? Abriu mão da sua glória. Abriu mão da sua glória, esvaziou-se de si mesmo e viveu entre nós como homem, e como homem pobre e humilde. E assim se colocou entre nós, e foi preso, e se rendeu, e se deixou prender com certeza, e foi torturado, foi açoitado e foi preso. Esse é o Senhor Jesus, que foi até o fim. Ele foi obediente, como diz a palavra, até a morte, meu irmão, e morte de cruz. Por amor de mim e por você, glória a Deus por isso. Reflita sobre isso, sobre a tua fé, sobre o teu Senhor, meu irmão. Pensa seriamente nisso, a forma de cristão que você é, né? Pensando no Cristo que te salvou, e você ser tão humilde quanto, tão dedicado quanto, tão coração generoso e bondoso quanto. Então, que Deus quebrante o teu coração de qualquer forma de orgulho, de arrogância, de soberba. Olhe o próximo e os irmãos com mais tolerância, com mais humildade, meu irmão. Volte para a cruz, entenda a cruz do Cristo que te salvou. Uma morte cruenta pela mãos dos romanos, meu irmão. Roma exercia uma espécie de governo tolerante, mediante a qual, assim, Roma, né, os povos conquistados, né, por Roma, eles podiam adorar os seus próprios deuses. Então havia, assim, uma tolerância que Roma permitia, desde que a religião de cada povo não interferisse nos negócios do Estado, de Roma, né, e nem da religião imperial. Então, assim, era uma forma dele manter certa liberdade e um controle sobre os povos. Tá? Dessa forma, Pérgamo era um grande centro de religião, tolerante a muitas crenças, muitos tempos, desde que não competissem com César. Pensa só um instantinho. Ninguém enfrentava César. Adoravam seus deuses, Zeus, Esculápio, Atena e todos os outros, Diana dos Efésios, adoravam esses deuses e se dobravam, queimando incenso a César, e declarava assim: esse é o homem sem Deus, assim, ele se submete a tudo e todos, que lhe é conveniente. Aí surge uma religião nova, surge uma religião transformadora, arrebatadora. Eram os cristãos. Que povo estranho para os homens daquela época. Um povo que não adorava nenhum daqueles deuses,
um povo que não se submetia às regras daquela sociedade, um povo que até sofria e pagava um preço alto por tudo aquilo. Que povo estranho, um povo que não se submetia ao imperador, que não entrava no templo do imperador. Que povo estranho, que coragem desse povo. Meus irmãos, a igreja de Jesus estava como luz no meio das trevas naquela sociedade, iluminando, trazendo a luz do Evangelho. É assim que a igreja tem que ser em todos os tempos, uma luz a brilhar no meio da sociedade perdida em seus valores e conceitos, e religiões, e crenças, e ideias, e filosofias. É a luz de Deus na igreja que faz a grande diferença. A igreja é o luzeiro. Os irmãos têm uma ideia, aqui são as ruínas do templo de Trajano Imperador, tá? Então aqui é a prova de que havia de fato ali, eu mostrei alguns templos pagãos, né? Ali Esculápio e outros, aqui é um templo do culto ao imperador, templo de Trajano. Era real, os cristãos tinham que ir nesses lugares, né, para também oferecer culto. Os fiéis não iam. Aqui também, lá nas ruínas desse mesmo templo, construído a Trajano, imperador romano, tá? Pessoal, para mostrar e comprovar a questão toda. Voltando a Antipas um pouquinho, Antipas ele foi morto por não se prostrar a César, ele não negou sua fé e por isso ele foi morto, assim como Estevão, como tantos outros, pessoas martirizadas por causa da sua fé. E Jesus confirma, porque no texto é uma confirmação do testemunho de Jesus como exemplo para a igreja. Que coisa interessante, né? Esse Antipas, não se fala da sua vida, não se fala do que ele fez, das suas obras, mas fala que ele morreu pela sua fé em Cristo. Oh, que bênção, né? Que exemplo para nós também, né? Que legado nós vamos deixar? Que legado vamos deixar para os nossos filhos, para os nossos irmãos no futuro, quando o Senhor nos levar? Que legado vamos deixar? Jesus denuncia a infidelidade da igreja, quando ele diz assim, no 14, todavia tenho contra ti algumas coisas, que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque. Bom, vamos contar um pouquinho, vou contar essa história, né? Jesus está falando acerca da aceitação daqueles crentes nas práticas ao redor, e usa o exemplo do Antigo Testamento, né? De Balaão, né? Ou seja, os crentes ali de Pérgamo estavam assim namorando com o mundo, com a cidade, né, com a sociedade pergamense, né, participando da festa, cerimônias, talvez por questão social e econômica, né. Aí Jesus vai no coração do pecado, né, ou seja, eles tinham que se retirar daquele ambiente, eles tinham que recusar participar e aceitar o preço disso, mesmo que fosse excluído, né, do sindicato, da associação, seu nome tirado, e havia consequências econômicas mesmo, né? Mesmo que fosse acusado de ateus, eles não deveriam participar daqueles eventos públicos religiosos da cidade, né? E aí Jesus aponta o que levava aqueles crentes assim a pensarem, a duvidarem e a assim balançarem. Dois grupos, havia dentro da igreja dois grupos, uns que defendiam a doutrina de Balaão. Que interessante, ele usa o exemplo do Antigo Testamento para ficar bem claro, eles entendiam, né? Gente que ficam assim pervertendo o comportamento dos crentes, dizendo, não, vamos sair, vamos desfrutar, vamos participar, não tem problema nenhum não, eu não vejo problema nisso, tem muito crente assim, né? Eu não vejo problema nisso, porque isso, né? Pessoal, é rigoroso, para que tudo isso? Está assim de gente no nosso meio, no meio da igreja, que ficam assim contaminando e pervertendo a fé dos irmãos, a sua firmeza, a sua santidade, a sua consagração com um canto de sereia. Não, para que tudo isso? Que exagero, que exagero. Por que não participar daquela cerimônia? Por que não participar? Não vai me afetar, vai afetar a minha consciência. Esses grupos dentro da igreja são um veneno dentro da igreja, um veneno para matar as pessoas. Tem dois grupos, o grupo de Balaão e o dos Nicolaítas, que eram liberais também, tinham assim, um senso moral duvidoso,
tá? Duvidoso, esses nicolaítas, e um senso assim, quanto à doutrina neoliberais. Então, também abraçando tanto os nicolaítas como os de Balaão, abraçando o mundo, né? É uma referência ao profeta Balaão, que lá no passado, no Antigo Testamento, ele foi contratado por Balaque, né, rei de Moabe. Balaque contratou Balaão para amaldiçoar Israel. Mas Deus transformou as maldições de Balaão em bênçãos. Ele fracassou. Então, em Números 22 a 25, os moabitas e Balaão, né, procuravam seduzir os israelitas a se misturar com os outros povos e assim abandonarem o Senhor, afetando a religião. Se quer destruir a igreja, é destruir a fé, os conceitos da fé. Aí você acabou. Quando a pessoa perde seu compromisso com Deus, sua fidelidade, você torna um crente mundano, não tem valor nenhum, não testemunha. Um crente mundano não dá testemunho, um crente mundano não evangeliza, um crente mundano é um problema na igreja, um crente mundano é um tropeço dentro da própria igreja. Então, Balaão e os moabitas tentaram levar as mulheres a seduzir os israelitas e conseguiram. Números capítulo 25, eu gostaria de ler esse texto que é interessante, lá no passado, né? Porque o exemplo que Jesus mesmo dá aqui, Números capítulo 25, versículos em diante, diz assim, ó: habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses. E o povo comeu e inclinou-se aos deuses delas. Juntando-se Israel a Baal Peor, ou seja, ao culto a Baal, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. E disse o Senhor a Moisés: toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor ao ar livre. O julgamento é imediato. E a ardente ira do Senhor se retirará de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um mate os homens da sua tribo que se juntaram a Baal Peor. E assim, olha, naquele dia, versículo 9 diz assim: os que morreram da praga foram 24.000 por causa do pecado, por causa de se prostituírem, deixarem a palavra e adorarem outros deuses. É o problema aqui de Pérgamo. Os nicolaítas, provavelmente um grupo de judeus que pretendiam destruir a igreja, é uma das interpretações, né? O seu ensino misturava a doutrina de Cristo e dos apóstolos com as doutrinas pagãs da cultura, a fim de justificar as práticas morais. Quantos dentro da própria igreja usa até a própria Bíblia para justificar comportamentos morais reprováveis diante do Senhor? Usam a Bíblia para justificar comportamentos morais totalmente repreendidos pelo Senhor, dizendo que não tem problema, que Deus aceita tudo e todos, e não é verdade. Porque os adúlteros, os abomináveis, os sodomitas e tantos outros mentirosos, os avarentos, não herdarão o reino de Deus. Ou seja, não podemos minimizar a palavra e abandonar a palavra para justificar a aceitação de comportamentos morais reprováveis diante do Senhor. Então Jesus ordena o arrependimento. Jesus ordena lá, nós vamos voltar lá para Apocalipse, né? Vamos voltar lá, a repreensão de Jesus. Ele vai dizer o seguinte, aquela igreja, ele vai dizer à igreja assim, né? Versículo 16: portanto arrepende-te, senão venham a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Então é chamar de Deus para que as pessoas que estão em pecado se arrependam, estão em adultério, se arrependam, estão fazendo coisa errada de Deus, se arrependam dos seus pecados. Logo, urgentemente, a palavra de Deus, a sua igreja, mesmo nos nossos dias, se arrependam dos seus pecados e voltem para Deus. Voltem para Deus. Não é apenas dizer a você e ao outro: Jesus te ama, você é muito amado de Deus, do jeito que você está, como você está. Não, não é assim não. O Deus que ama é o que Deus enviou seu Filho na cruz para morrer para aqueles que se arrependem e creem e se voltam a Deus. São pecadores, precisam ser resgatados, transformados, reconciliados com Deus. Arrependimento é a mensagem da igreja.
O chamado arrependimento é um mandamento que exige resposta dos homens. Caso contrário, o juízo virá sem demora. Olha, amado, você abandonou a igreja, você abandonou o evangelho, abandonou a palavra. Volte hoje para a casa do Senhor. Volte hoje para Deus. Volte hoje para Deus. Não fique aí lamentando, nem culpando, nem julgando quem é culpado por você estar assim, ou nessa condição, encontrando ou projetando alguma coisa. Você é responsável diante do Senhor. Volta para Deus agora. Quebranta o seu coração, se arrependa. Amado, Jesus declara que irá pelejar com aqueles que não se arrependerem. Olha só o que diz o texto. É muito sério, irmão. Contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Jesus está chamando a igreja, aquelas pessoas, né, com um coração dividido, com doutrina falsa, com imoralidade na vida. Voltem para Deus, se arrependam agora. É a palavra do Senhor a Pérgamo, é a palavra do Senhor à igreja brasileira, é a palavra do Senhor à igreja contemporânea, aos crentes que estão afastados, ó Deus, envolvidos com o pecado, que se arrependam, porque haverá um juízo sem demora, que há de julgar a todos. Mas aqueles que se arrependerem, diz o texto, ao vencedor é a igreja, do versículo 17. Ouça o que diz o Espírito às igrejas, quem tem ouvido. Ao vencedor, aquele que se arrependerem, que ouvir a palavra, que não se deixar levar pelo mundo e seus altares, o mundo e seus prazeres, o mundo e seus atrativos, o mundo e suas crenças, o mundo e suas ideologias e suas oportunidades morais e devassas. Não, o mundo não é lugar para o crente, está tudo errado, será julgado por Deus. Aquele que se arrepende, que reconhece, não, eu não vou para o mundo vai ser uma destruição para a minha vida, serão recompensados pelo Senhor. Jesus exorta: quem tem ouvidos, ouça. Quem é crente, quem é o escolhido de Deus, quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Então, meu irmão, meu amigo, você está ouvindo essa mensagem essa manhã. O Senhor está te chamando, volta para o Senhor. Volta, arrepende, porque o Senhor tem algo maravilhoso para você e para mim. Deus promete a recompensa ao vencedor, a igreja fiel, a igreja perseverante, a igreja que ouve o chamado. Ele diz mais, olha: dar-lhe-ei do maná escondido, da pedrinha branca e um nome novo. O maná, a pedrinha e o nome. Vamos simplificar tudo isso, várias possibilidades de interpretação, mas vamos simplificar para a nossa edificação. Aqueles que perseverarem até o fim, vivendo fielmente uma sociedade pagã, apóstata, idólatra, como era, né? Jesus dará do maná escondido. Lembre-se sempre, Jesus é o pão do céu. Jesus falou: quem comer e beber, comer da sua carne, beber do seu sangue, receberá a vida eterna. Ou seja, quem crer em Jesus receberá o maná, comerá do pão da vida. Ele é o pão da vida, é o alimento espiritual. É uma clara referência para a igreja em Pérgamo, para que ela não se preocupasse com a vida social, com as dificuldades da exclusão. Eles estavam perdendo, sofrendo economicamente, mesmo passando dificuldade. Essa palavra aqui, ela não é assim à toa. Tem um propósito essa promessa do Senhor Jesus Cristo. Aqueles irmãos, aquela igreja em Pérgamo, estava sofrendo na pele, o preço de servir a Jesus. Não podendo comprar, não podendo fazer negócios, perdendo as coisas, com dificuldade, passando privações. A essa igreja Jesus fala: vocês serão firmes e perseverantes, porque vocês vão receber do maná, o pão do céu. E uma bela referência ao tempo do Êxodo, lá no deserto. Você lembra? Lá no deserto, o povo alimentado diariamente pela provisão, pelo maná do Senhor, o pão que desce do céu. Essa é a promessa para você e para mim. Descanse no Senhor, meu irmão, descanse, confie em Deus. Não andeis ansiosos, como disse Jesus, pelo que haveis de comer e beber e vestir, porque o vosso Pai Celestial sabe de tudo isso que você precisa e que necessita. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas, disse o Senhor Jesus. Jesus é quem providencia tudo o que necessitamos. Ele dará o maná escondido para nos sustentar nos momentos de provação, como esse
E talvez muitos que estão ouvindo dizem, pastor, eu estou passando muita dificuldade, a pandemia, perdi o emprego, estou com dificuldade, está difícil, não tenho, portas estão se fechando. Meu irmão, confie, o Senhor proverá. De uma forma ou de outra, o Senhor proverá. Não se desespere, confie em Deus. Trabalhe, vai atrás, faça a tua parte. Mas acima de tudo, confie naquele que é o pão que veio de Deus, o pão do céu, que é Jesus Cristo, que haverá de suprir com o maná. A promessa é eterna, a promessa é futura e é real para uma igreja como em Pérgamo, para mim e para você. Uma pedrinha branca e um nome novo. A pedrinha branca é uma referência aos cristãos que vão receber. Entre muitas possibilidades de interpretação, esta é muito interessante, né? A pedrinha branca era um sinal de admissão nos ambientes sociais, tá? Todas as atividades em Pérgamo tinha-se uma referência, você tem que ter permissão para, por causa de sua adesão a alguma divindade. Aí Jesus falou, não, vocês têm uma adesão agora, uma entrada, o ingresso, o ticket de acesso ao reino de Deus. Essa pedrinha branca tem essa conotação, amados, de admissão ao reino de Deus, que você e eu, nós fazemos parte, tá? Ou seja, isso quer dizer que mesmo que os crentes sejam rejeitados e desprezados e excluídos pela sociedade, pelo mundo, eles serão aceitos, recebidos e conhecidos por Jesus. E a pedrinha branca representa, simboliza a sua entrada, a sua recepção, a sua dignidade como filho de Deus, herdeiro de Deus. A prova disso é o nome novo que receberão de Jesus Cristo. Receberão um nome novo, né? Ou seja, seu relacionamento com o Senhor Jesus Cristo, né? Com a obra de Cristo. E o nome novo sempre faz uma referência no passado, né? Quando Deus muda o nome de Abraão, o nome de Jacó, ou seja, é uma vida transformada, é uma vida, é uma nova criatura, uma nova realidade, é uma nova promessa. E nós somos essa nova criação de Deus, regenerado, nascido de novo e pertencemos ao Senhor e temos um nome assim que pertence ao povo de Deus. Promessa do Senhor, vitória do Senhor, o Senhor nos honrará. Olha que texto interessante, irmãos, para finalizando aqui já nossa aula, caminhando para o final, né? Romanos capítulo 8, nós temos uma promessa preciosa. Olha só, preste atenção. Romanos 8, eu vou começar do 16 em diante. Olha, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofrermos, também com Ele seremos glorificados. O 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. E essas descrições do maná, da pedrinha e do nome são símbolos, são referências das graças, das vitórias, das conquistas, da nova realidade que nós em Cristo receberemos. Uma sociedade que vivemos, exclusão, rejeição, desprezo, mas no céu, no reino de Deus, amados, bênção, vitória, aceitação no Senhor. Concluindo, tirando lições práticas, a igreja em Pérgamo ela não negou a fé completamente, mas ela se deixou levar pela cultura, pelo mundo. Esse é o problema, né? Mantém a doutrina, mas não pode se envolver com o mundo, uma ética, né, dividida. A igreja de Cristo não tem que se associar ao mundo, cedendo aos seus valores, seus princípios, suas práticas. Pelo contrário, a nossa missão é tornar o nome de Jesus conhecido na face da terra. Devemos lembrar que Jesus é o juiz da igreja e que ele é zeloso para com seu povo. 1 Pedro capítulo 4, versículo 17. Nós prestaremos conta diante do tribunal do Senhor e temos que ter uma vida santa e reta diante do Senhor. Que desafios! Que desafios! Devemos atentar para o nosso envolvimento com a cultura ao nosso derredor, com o mundo. Vamos prestar atenção. Vamos deixar que nada nesse mundo, seus valores, seus comportamentos, suas lições, seus exemplos, venham influenciar a nossa vida. Nós somos crentes, nós somos luz, nós somos diferentes. Precisamos buscar sabedoria para discernir os tempos, observando atentamente a sã doutrina, sem fazer alianças espúrias
com esse nosso mundo, preocupado para aceitação social. Tem que estar preocupado que as pessoas nos aceitarem, o mundo nos aceitar. Muito pelo contrário, é Jesus se agradar de nós. Deus em Cristo, Ele é fiel e cuidará de nós, meu irmão. Por isso, não busque refúgio em falsas promessas que o mundo oferece, a paz que o mundo oferece, o conforto que o mundo oferece, a prosperidade que o mundo oferece, o sucesso que o mundo oferece. Nada disso é mais importante do que o céu. Ajuntai tesouros no céu, não aqui na terra, e desfrutará com isso. Que lições preciosas, né? Carta à igreja em Pérgamo. Forte oposição, mas os crentes eram fiéis. Chamada a fidelidade ao Senhor. Que isso abençoe a tua vida, meu irmão. Sejamos fiéis assim nesse mundo de hoje. Seremos diferentes, façamos diferença em nosso Brasil, em nossa sociedade, na faculdade, jovens na faculdade, no ambiente de trabalho, crentes fiéis, que não se deixam levar pelos exemplos morais, né? E crentes que têm na sua vida conjugal, no seu namoro, no seu noivado, santidade de vida, santidade, honesto nos negócios, em tudo retidão, integridade, fidelidade, palavras boas, né? Palavras de encorajamento, palavras de justiça, palavras de retidão. O Senhor espera isso do seu povo com toda a certeza. E receberemos a coroa da vida com o Senhor Jesus Cristo. Amém? Busque no poder do Espírito Santo, meu irmão, ser sempre fiel ao Senhor e Cristo te recompensará. Não espere recompensa dos homens, mas de Deus. Ele te recompensará, sempre. Devemos imitar a perseverança dos discípulos, mantendo firme a nossa fé, e mesmo se encararmos ameaças e perseguições, não devemos negligenciar nossa responsabilidade diante de Deus e servir ao Senhor, mantendo a nossa doutrina, é o nosso Deus, e procurando o maná que vem do Senhor para nos sustentar sempre. Algumas aplicações aqui. Perseverantes, firmes na palavra, nossas responsabilidades, confiando na provisão do Senhor, o pão de cada dia que não falta àquele que busca e crê e teme ao Senhor. Muito obrigado, meu amado irmão, muito obrigado. Que Deus abençoe sua casa, sua família, que Deus guarde a sua família, sustente. E nesses dias Deus te guarde da doença, que Deus te proteja, que abençoe seus filhos, o seu lar, com paz, que Deus possa estar suprindo todas as suas necessidades, todas elas. Deus sabe, meu irmão, o que o irmão está passando. Confia no Senhor, o Senhor há de visitá-lo com graça, abrir as portas para o irmão, com a graça do Senhor. Coloque-se na mão do Senhor. Fique com Deus, uma semana abençoada, na presença do Senhor, uma semana de oração, uma semana de louvor, de adoração e perseverança. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos. Um bom domingo a todos, viu? Um bom domingo a todos. Fiquem na paz